Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, novidade da viagem do Vasco para Goiânia, onde irá enfrentar a equipe do Atlético Goianiense, desta vez pela Copa do Brasil. Jogo mata-mata, jogo importante. Primeira partida no estádio Antônio Ascioli, segunda partida em São Januário. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui em nosso canal, mas é muito importante também você acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil e falta muito pouco. E eu conto muito com a sua ajuda mesmo, cara. Faltam menos de 1.100, mais ou menos aí, pra gente alcançar essa meta. E eu conto muito, com a sua moral. A primeira informação é do Joel Silva, do Atenção Vascaínos. Ele falou o seguinte, o atacante Adson deve ser relacionado para a partida frente à equipe do Atlético Goianiense. Maicon será reavaliado antes da viagem, mas a tendência também é que o Maicon viaje e faça parte da delegação do Vasco frente à equipe do Atlético Goianiense. Jogo importante, como falei com vocês. É um jogo que, cara, vale dinheiro pra caramba. Se o Vasco avançar, vai valer bastante dinheiro. Possibilidade do Vasco chegar longe na Copa do Brasil. Então, realmente, é uma oportunidade de ouro para o gigante da colina. E agora, o Lucas Pedrosa falou sobre tudo isso do Vasco da Gama em relação aí à possibilidade de avançar na Copa do Brasil. Você vai conseguir acompanhar nesse momento o que ele falou lá no SBT, rapaz. Falou bastante coisa, hein? Opinião não, é um fato. É um fato. A prioridade do Vasco da Gama hoje nesse Brasileirão, se pensa nesse futebol brasileiro, se pensa em título, é a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato acessível para times, principalmente como é. A prioridade do Vasco da Gama hoje nesse Brasileirão, se pensa nesse futebol brasileiro, se pensa em título, é a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato acessível para times, principalmente como é o Vasco, que conseguem ter uma força muito grande dentro de casa. O Vasco ainda vai, além de enfrentar o pior time do futebol brasileiro na Série A no ano, eu acho que o Vasco decide essa partida em São Januário e a chance aumenta muito mais. Tanto é que, por exemplo, o Adson vem jogando no sacrifício em alguns jogos. Nesse último jogo, se o Vasco estivesse numa situação mais complicada no Brasileirão, o Adson teria jogado. Mas não, o que o Vasco fez? Vamos descansar o Adson, já tinha descansado a semana inteira, para ele poder voltar contra o Atlético Goianiense. Então eu acho que não tem como pensar em outra coisa a não ser passar. Eu acho que a obrigação do Vasco é passar do Atlético Goianiense, chegar nas quartas, vai pegar, obviamente, um time mais forte. Aí, meu amigo, é loteria, faz parte, vamos pra dentro. Mas nessas oitavas de final, o Vascaíno não pensa em outra coisa a não ser passar e continuar sonhando. 8 jogos separam de uma taça e 4 em São Januário. Exato. Então, portanto, você conseguiu acompanhar nesse momento que ele falou sobre a situação de Vasco da Gama e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Aproveitando para passar um detalhe para vocês, que o Pablo Verratti fez gol em todas as fases da Copa do Brasil nessa temporada. Ele fez um no Marcílio Dias, um no Água Santa e 2 na equipe do Fortaleza. Você confia no Pirata Verratti para que ele possa fazer mais um gol e novamente manter essa situação aí de toda a fase realmente fazer gol? Quero saber a sua opinião. Aproveitando também, galera, para falar para vocês que o valor, rapaz, a meia tá R$150. Rapaz, tá bem caro realmente a situação envolvendo o preço do ticket para acessar o Antônio Ascioli em Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Uma informação importante para passar para vocês agora nesse momento é sobre a situação envolvendo o Cleiton. Vasco acertou a compra de Cleiton para conseguir efetuar a saída por empréstimo do atacante. Cleiton estava apenas emprestado ao Vasco, mas o clube acordou uma compra obrigatória para janeiro de 2025. E o Vasco buscou antecipar essa aquisição para conseguir emprestar o atleta ao Rio Ave de Portugal. Portanto, Cleiton, que já não era realmente um jogador que estava sendo pretendido, estava nos planos do Vasco, não estava realmente nos planos do Vasco. O Cleiton, ele vai ser negociado com a equipe do Rio Ave de Portugal. E o Atenção Vascaínos divulgou a nota do BEP, né? O BEP divulgou em nota ao Atenção Vascaínos os motivos para não permitir clássicos em São Januário. A vistoria técnica anual de segurança dos estádios realizada pela Secretaria de Estado
de polícia militar por meio do seu batalhão especial de policiamento em estádios, que no caso é o BEP, veda a realização de clássicos estaduais no estádio de São Januário, que pertence ao Vasco da Gama. E aí que ainda diz que a única exceção é em relação ao clássico frente à equipe do Botafogo, porque é conhecido como clássico das amizades, né, da amizade, que tem um bom ambiente da equipe do Vasco com o Botafogo. Então, portanto, cara, é realmente bastante complicado. O ideal a se fazer era ter um policiamento que segurasse bem, que conseguisse tomar conta, que conseguisse dar conta do recado para que tivesse clássicos em São Januário, mas realmente não é uma possibilidade. Até, inclusive, o BEP passou essa nota para o Atenção Vascaínos. Realmente bastante complicado o Vasco não conseguir atuar em São Januário para jogos importantes, principalmente os clássicos. Os clássicos do Vasco, geralmente, ou é realizado no Newton Santos, ou então no Maracanã, quando não é colocado para fora do estado do Rio de Janeiro. Quero que vocês coloquem nos comentários qual a sua opinião relacionada a tudo isso. Vocês agora sobre Michael. Onde é que vai jogar o atacante de 28 anos de idade que vive os últimos dias do seu contrato com o Al Hilal? O vínculo se encerra em janeiro do ano que vem, mas já está decidido pelo clube saudita para rescisão do contrato depois da final da Supercopa da Arábia Saudita, marcada para 13 de agosto. Na Arábia Saudita, especulam que o Cruzeiro tem negociações avançadas para comprar. Não é real, tá? Conversei com o Alexandre Matos, estou me baseando no que disse o executivo de futebol, no CEO de futebol lá do Cruzeiro. O Alexandre Matos assegura que não vai haver mais contratações do Cruzeiro. Podemos riscar o nome do Michael da lista cruzeirense, beleza? Pois bem, Flamengo. Flamengo, quando vendeu o Michael para o Al Hilal, escutou do próprio Michael que haveria uma prioridade para o rubro-negro. Até agora o Flamengo ainda não se manifestou se vai ou não exercer essa prioridade, que é um acordo verbal com o Michael. O Flamengo estava resolvendo uma série de outras pendências, tentando investir no Claudinho, se aproximando da compra do estádio. Esse assunto o Michael deve virar tema ao longo dessa semana, até porque ele fica até 13 de agosto lá na Arábia Saudita. Enquanto isso, o Corinthians, em especial, reforça a intenção de contratá-lo. Já abriu conversas com o Eduardo Maluf e a informação que eu tenho é de que já apresentou uma proposta oficial para a contratação do atleta. Ele chegaria com um contrato longo e com um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Vasco também monitora a situação do Michael, busca atacante de lado de campo e vê nesse jogador alguém que poderia dar conta do recado. Eu acho o Michael uma das melhores alternativas pro momento, diante da realidade de um jogador que é titular absoluto na Arábia Saudita, que já havia ido bem tanto no Goiás quanto no Flamengo e que chegaria livre. Esse pode fazer do Michael alguém bastante interessante. Você concorda? Discorda? Gostaria do Micha no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar o Nicola falando sobre toda a situação envolvendo o atacante Michael, que é um nome, obviamente, monitorado pela equipe do Vasco da Gama. Você gostaria de ver Michael com a camisa do Vasco? Quero saber o que você acha sobre isso. Se você acha que é um cara que chegaria para atuar e ser titular, como é que você enxerga o Michael? Cara, com certeza... É até uma pergunta meio boba, né, cara? Porque o Michael eu acho que seria titular em muitas equipes do futebol brasileiro, né, cara? Então, realmente, eu acho que seria um cara muito interessante para a equipe do Vasco, que busca a ponta. O Emerson ainda tá buscando se firmar. Muitos não têm nem paciência com o Emerson, inclusive. É bastante complicada a situação envolvendo o Vasco, que precisa de reforços ainda. Aproveitando para poder falar para vocês sobre a situação envolvendo o Brian Rodrigues. O Vasco estaria negociando com ele. Ele que é um nome que atua no América do México, interessa ao Vasco, que busca, como eu falei com vocês, atacante para essa posição de ponta. Michael, Brian, são os nomes realmente que está sendo colocado na mesa do presidente do Vasco. Porém, o Vasco, no caso, quer muito para essa janela e teria que negociar muito bem ali com a América do México, que tem o interesse sim de negociar de forma definitiva o atleta. Porém, ele está com vários problemas judiciais para ver se vai ser inocentado ou não e tudo mais. E aí, cara, vai depender tudo disso. Como é que vai ser? Se ele for acusado, o Vasco com certeza vai descartar a negociação. E se ele for inocente, aí o Vasco vai ter que ver como é que vai ser, como é que vai se acertar
com a equipe do América do México. Mais um pedido da torcida em relação ao zagueiro Maurício Lemos. Maurício Lemos, que quase fechou com a equipe do São Paulo, não conseguiu acerto, e aí ele continua ainda na prateleira de negociáveis da equipe do Atlético Mineiro. A galera começou colocando assim, Maurício Lemos caberia no Vasco e tal. Você acha que o Vasco deve ir para buscar Maurício Lemos? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso, mas eu acho um baita zagueiro, com certeza, se viesse, seria um zagueiro que assumiria a titularidade, ele e João Vitor ali, seria uma dupla de zaga aceitável, legal, mas eu continuo com a opinião, o Yerry Mina é muito bom zagueiro, né, cara? O uruguaio Maurício Lemos também joga bem, bom zagueiro, mas perdeu a sequência de titular na equipe do Atlético Mineiro, e agora tá meio que escanteado lá, e realmente com a chegada de Lianco e tudo mais, pode ser que o Maurício Lemos, quem sabe, não venha pro Vasco, né? Teria que negociar o empréstimo, quem sabe, tudo mais, com opção, obrigação de compra, depende como que o Vasco conseguiria se acertar com a equipe do Atlético Mineiro, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante, compartilha o vídeo pra geral, lembrando nossa meta é 40 mil, conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Deixa o like, é muito importante, hein? Valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!